Então, pessoal, boa noite a todos. Célio, Fabiano, Gustavo, Mário, Dirno e Cláudio aqui presentes, né? Aqueles que vão adentrar o ambiente virtual e telepresencial nos próximos instantes, né? E aqueles que vão assistir essa gravação, né? Embora, né, praticamente nós vamos fazer aqui uma finalização do que já foi dado, né? Pessoal, já passei aí no grupo, né? Estão me ouvindo bem? Como é que está o áudio aí? Áudio e vídeo? Nossa turma aqui pode ficar à vontade. Nessa turma aqui, podemos, né? Ficamos à vontade, né? Então, pessoal, né, boa noite novamente, tá? Agradeço os comentários no chat, gosto de quando vocês entram aí com a telinha, né? A Gislane e a Tamara gostam de fazer isso, entrar e bater um papo e comentar a aula. Pode me interromper no meio da aula, fazer perguntas, mesmo que não seja da aula, eu sabendo eu respondo, né? Não sabendo, não invento desculpas, falo que não poderia responder, mas no geral a gente consegue sim estar trazendo aí um pouquinho de conhecimento, né? Falamos durante as nossas aulas, tá? De terça, quarta, quinta e hoje sexta-feira. Terça foram ramos do direito, né? Que faltava falar dos ramos do direito, né? O Dirno aqui já me apresentou aqui o manuscrito dele de ramos do direito, né? Acho que o Cláudio também já fez, né? Isso para entregar na segunda-feira, né? Segunda-feira, o trabalho de ramos de direito valendo 1 ponto. Sábado teremos um novo trabalho que eu vou passar sábado amanhã, valendo 1 ponto. E hoje, para fechar a matéria, finalizar, tema da aula de hoje, negócio jurídico, que eu falei que eu ia falar sobre negócio jurídico, né? Sendo que o negócio jurídico, ele decorre da vontade humana, né? O negócio jurídico, ele decorre da vontade humana. A vontade humana pressupõe o negócio jurídico. Não existe um negócio se não existe a vontade humana, né? E a vontade faz lei entre as partes. A vontade, ela vai no contrato e ela faz lei entre as partes, né? Então aquilo que é contratado, né, de acordo com a vontade, ela faz lei entre as partes, desde que legítimo, desde que moral, desde que aceito pela nossa sociedade. Não pode ser um contrato de algo ilegal, não pode ser um contrato de compra e venda de entorpecente, né? Cai na antijuridicidade, cai no ato ilícito que nós tratamos na aula de ontem, né? Um contrato de compra de droga, contratei com o traficante, né, para entregar tal droga, ele entregou outro, entregou errado, Código de Defesa do Consumidor. Não pode, né? O objeto é ilícito, o contrato não permite, o ordenamento jurídico não permite, porque seria um ato jurídico, ainda que ex lege, ainda que vontade, é um ato jurídico ilícito, ilegal, né? Então não é aceito no ordenamento jurídico do ponto de vista do objeto. O objeto é ilícito, então o objeto tem que ser lícito, né? O objeto tem que ser lícito. O negócio jurídico, ele decorre da vontade humana e emprega para sua validade. O negócio jurídico tem que ter efeitos, né, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso mundo jurídico. O negócio jurídico, ele traz como efeitos, vamos lá, ele traz como efeitos a existência do negócio, a validade do negócio e a eficácia do negócio. Anotem esses 3 termos aí: existência, validade e eficácia, para que o negócio jurídico possa valer. Aí eu pergunto para mim mesmo, né? Eu pergunto e eu respondo. A vontade no negócio jurídico é importante? Sim, é importante. É fundamental? Depende do negócio jurídico. Como assim depende, professor? Não é? Se o negócio é feito pela vontade, um negócio bilateral ou multilateral é feito pela vontade das partes, qual é o negócio que não depende da vontade das partes, mas ele acaba ocorrendo, ele acaba existindo? Aí eu tenho como se fosse uma exceção, mas não é uma exceção, né? É o negócio jurídico que decorre, por exemplo, do que decorre do inventário, né? O decurso, né? A pessoa vem a óbito, deixa de ser pessoa, passa a ser coisa. Decursos é a coisa, passa a ser coisa. Olha que interessante essa análise da terminologia. Decursos é coisa, né? Então a pessoa deixa de existir e passa a ser uma coisa, né?
E aí deixa bens a serem inventariados para o herdeiro. Não decorre da vontade a morte. Não decorre da vontade a morte. Mas existe um contrato, sim, um negócio jurídico unilateral, né, que é o inventário. Esse negócio jurídico unilateral que é o inventário, portanto, temos aí quase que uma exceção à vontade, né? Todo negócio jurídico decorre da vontade? 99,9%, mas eu tenho essa exceção, né? Aí eu venho aqui, continuando nessa questão do negócio jurídico, né? Então eu penso no objeto de inventário, eu penso também na capacidade. E aí eu lembro que nós falamos ontem, na aula de ontem, da Lei 13.146 de 2015, que é a lei que fala da capacidade, tá? O que a lei fala da capacidade? É uma alteração que o Código Civil trouxe, que esta lei trouxe ao Código Civil em 2015, dizendo que todos são capazes, todos são agora capazes. Então aquele que era considerado incapaz por uma deficiência mental, não é? Ele não é mais incapaz, ele é capaz. O professor está dizendo que o deficiente mental, ele é capaz? Sim, estou dizendo isso. Isso estou dizendo baseado na lei. Quem diz isso é a lei. Estou reafirmando o que a lei diz, que o deficiente mental é capaz. Ah, professor, não vou falar isso em casa não. Vão falar que eu estou maluco. Aí vão falar que eu estou maluco, mas eu maluco, eu sou capaz. Tá vendo? A lei vale. É só uma brincadeira, pessoal, mas isso é sério, porque isto é algo inclusivo dentro da sociedade, né? É algo inclusivo, é algo bastante assim, é bem interessante essa questão da inclusão, né? Desse ponto de vista. Mas aí vem aquela questão que nós discutimos ontem na teoria dos atos jurídicos ilícitos. O ato jurídico ilícito, o que ele faz? Ele leva isso a uma responsabilidade civil. Artigo 927 do Código Civil, 186 do Código Civil, a pessoa será responsabilizada a partir dos 18 anos, cometeu um ilícito é responsável, não é isso mesmo? Tirando a questão do ato jurídico ilícito, voltando aqui para o negócio jurídico, tema da aula de hoje, dentro do ponto de vista do negócio jurídico, esta pessoa, olha a questão que eu acabei de falar da inclusão, ela é capaz, então ela poderá fazer um negócio jurídico. Então você poderá ter um negócio jurídico com a pessoa que é mentalmente, teria aí como que eu posso chamar? Um excepcional, pessoas especiais. Você poderá ter um negócio jurídico com especial, né? Com esta questão. E aí tem várias vertentes para essa questão, né? Então, pessoal, o negócio jurídico decorre da vontade da lei, né? E tem os efeitos desejados pelas partes. Do ponto de vista da existência, existe um negócio, existe um relacionamento, não é? Existe a vontade, existe a forma contratual, existe o objeto, que é o negócio que está entre as partes, né? E as partes contratam. Então, do ponto de vista da existência, existe um negócio jurídico. Vamos chamar esse negócio jurídico de contrato, né? Mediante o artigo 481 do Código Civil. Então, número 1 para o negócio jurídico, existência. Então existe a relação entre as partes, uma relação bilateral ou multilateral. Um de um lado, dois do outro, dois de cada lado, 5 de um lado, 2 do outro, um de um lado, 20 do outro. Depende do negócio, né? Que está envolvido aí a vontade e a legislação. Ato jurídico é a vontade das partes ex lege, né? E se esse ato jurídico é bilateral ou multilateral, então temos aí um negócio jurídico. Bom, requisito para o negócio jurídico, número 1, existência. Então, do ponto de vista do objeto, né? Objeto lícito. Do ponto de vista da parte capaz, né? Aí eu tenho que ter a vontade e a forma prescrita em lei. Esse é o primeiro requisito para a existência do negócio jurídico. Segundo requisito, a validade. Vamos para a validade. Hoje nossa aulinha vai ser rápida, né? Segundo requisito, a validade. Validade do negócio jurídico, eu entendo que ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Vou repetir. O negócio jurídico ele tem que ser possível, né? Do ponto de vista da validade, possível, determinado ou determinável, né? A forma prescrita na lei, né? Ou seja, se não houver uma legislação, mas ele não pode ser proibido, né? Não pode haver uma proibição, não posso fazer isso, né? Não posso fazer aquilo, não existe uma proibição.
não existe aquela questão que nós discutimos ontem, da antijuridicidade, né? Então, é permitido caminhar livremente pela rua, andar na praia, andar no campo, né? Então, eu tenho uma atividade aí, e aí eu vou contratar, né? Vou contratar um guia, vou contratar um guia turístico para me guiar pelas montanhas, né? Existe uma regulamentação para isso, né? Talvez até exista, mas no momento eu desconheço. Mas vamos supor que esta é a ideia, e aí, mas não é regulamentado, mas não é proibido. Este é o foco da mensagem aqui. Então, do ponto de vista da validade, do ponto de vista da existência, existe um negócio, existe as partes, o objeto, a vontade e a forma. Aí o contrato. Vamos verificar a validade desse contrato, né? Então eu coloco lá, aí eu verifico do ponto de vista da validade, eu verifico a capacidade da parte, e a parte é capaz. Eu verifico a lei 13.146 de 2015, né? Eu verifico essa lei. Eu verifico que, embora exista uma enfermidade mental no meu guia turístico, ele não tem plena capacidade mental, né? Não vou citar nomes de doenças aqui, né? Mas ele não tem a plena capacidade mental, mas ele é um guia turístico, né? Ele é um guia turístico. Não estou falando de deficiência física, tá, pessoal? Auditiva, visual, né? Não são estas, né? Porque aí é uma deficiência física, não é uma deficiência mental. Estou falando de deficiência mental mesmo, né? Então tem as doenças mentais, que aí antigamente era considerado o deficiente mental incapaz. Então, nessa enfermidade ou deficiência mental, essas pessoas excepcionais, especiais, são capazes. Aí por que eu estou falando da validade do negócio? É uma validade relativa. Por que eu estou falando? No primeiro momento, a existência. Existe um negócio, existe o objeto, existe a vontade e existe a forma contratada. Ponto. Existência. Existe um negócio. Meu guia. Do ponto de vista da validade relativa, aí eu vou verificar a capacidade dele. Eu verifico que ele é excepcional, que ele é especial. Mas eu não questiono. E eu tenho isto como algo até positivo, até interessante, acrescenta um plus na minha relação contratual, né, do ponto de vista da experiência. E eu aceito e não tenho problemas com isso, e surte naturalmente os seus efeitos. Então, está válido o negócio, de acordo com a 13.146 de 2015. Se houver um problema e eu questionar a validade do negócio por conta da incapacidade mental, aí é outra situação, né? Ou se houver uma antijuridicidade, né? Promotor que matou a esposa e depois alegou demência, né? Vocês entendem isso? Aí o negócio pode ser invalidado, mas são outras consequências. Então a validade tem a ver com a capacidade, né, na produção dos efeitos. Se eu não questiono e o agente é capaz, então está válido o negócio. Agora vamos ver a eficácia para finalizar o nosso teminha da aula de hoje. Depende do ponto de vista da eficácia, né? Então vamos aplicar o contrato, né? Estou falando de um contrato, de um guia de turismo, né? Que me serviu, e eu aceitei a capacidade dele, entendendo que ele é excepcional, tudo deu certo, remunero, né? Recebo o serviço, faço a remuneração, então produz os efeitos, né? O negócio jurídico, quando dá eficácia, produz os seus efeitos dentro de nossa sociedade, e aí, portanto, eu tenho um aperfeiçoamento do negócio jurídico do ponto de vista destes três requisitos, né? O que significa isso? Que é a finalização do contrato, né? Vamos lá, então, recapitulando. Negócio jurídico, recapitulando, para quem chegou agora, né? E para quem não compreendeu um ponto ou outro, vou recapitular. O tema da aula hoje é negócio jurídico. O negócio jurídico decorre da vontade, né, ex lege, né, onde se envolve aí mais de uma parte. Então, o negócio bilateral ou multilateral. Aí a pergunta: o negócio jurídico só pode ser feito somente com duas ou mais partes? Né? Em regra, sim, mas existe a exceção para o negócio jurídico unilateral. O unilateral
né, pressupõe-se que só tem uma pessoa e o exemplo é um inventário para o negócio jurídico, né, onde embora não decorre da vontade a morte, mas ocorrendo o sinistro morte, ocorrendo o evento morte, a pessoa deixa de ser pessoa, passa a ser a coisa, né? Como nós falamos aqui, a palavra de cujos é significar a coisa, portanto a pessoa, né, parte espiritualmente para o outro mundo, né? Fica somente a coisa, fica somente a matéria, fica o corpo, fica o de cujos. Então, o de cujos não tem vontade, né? Quem tem vontade é o herdeiro. Então, negócio unilateral do herdeiro, né? Ele faz o inventário e aí para ensejar os efeitos ex voluntate, né, das partes. Quando temos partes no negócio bilateral, as partes colocam suas vontades, né, no negócio bilateral ou multilateral. O morto não tem vontade, mas quem herda faz ou não o inventário. Então, o negócio unilateral no testamento, que é exceção ao geral, e a regra é bilateral ou multilateral. Ponto, negócio jurídico, né? Aí que acontece? Então, essa é a divisão do negócio jurídico, tá? Unilateral, bilateral, multilateral. Essa é a divisão padrão da doutrina, tá? Mas nem sempre o negócio jurídico depende da vontade, foi o que eu falei, a questão da morte aí, né? Agora, para a existência do negócio jurídico, pessoal, estou dando a revisão do que eu acabei de falar, tá? É uma revisãozinha e a gente vai fechar nossa aulinha em 10 minutos, né? Então, para a existência do negócio jurídico, 3 requisitos: existência, validade e eficácia. Do ponto de vista da existência, eu tenho que ter partes, né, no negócio. Bilateral, uma de cada lado. Multilateral, 1 mais 3, 1 mais 5, 1 mais 10, 10 mais 10 de cada lado. A existência, né, do ponto de vista das partes, bilateral ou multilateral, é o número de pessoas que tem um ato de vontade, ou de um lado ou de outro, e que decorre de lei. Qual é a lei? Né? E aí eu falei de um contrato, 481 do Código Civil, estou contratando, né? Falei do contrato de um guia de turismo excepcional. Esse guia de turismo ele tem uma capacidade, né, especial, ele tem uma deficiência mental, né? Ele é deficiente mental. Então vamos lá. Então, o primeiro requisito para a validade do negócio, para existir um negócio jurídico. Então anota aí, para existir um negócio jurídico, 3 requisitos: existência, validade e eficácia. Do ponto de vista da existência, partes, objeto, vontade e forma. O que é a parte? As partes envolvidas no negócio. O que é o objeto? O negócio propriamente dito, o negócio em si, né? O que é a vontade? A vontade de contratar livremente, a minha vontade de contratar, que deve haver, né? Já que o ato jurídico é a vontade a vontade, né? A atividade humana e basada na lei, ex lege, ato jurídico, aula retrasada, ato jurídico. Então, parte, objeto, vontade e, por último, a característica para a existência, a forma. Quando eu falo de forma, é a forma prescrita em lei. Se for um contrato, as formas prescritas do 481 em diante do Código Civil. Existem outras formas, né? Mas legalmente o básico do contrato está ali. Tranquilo? Então esse é o requisito número 1 para a existência de um negócio jurídico. Anotaram? Existência de negócio jurídico? Número 1, né? Número 2, validade. A validade está alicerçada na capacidade. Aí nós falamos na aula de ontem, eu vou reprisar hoje, que a Lei 13.146 de 2015, ela traz a capacidade para os relativamente capazes. Não existe mais isso. Todos são capazes agora, né? Deficiente mental, problemas de enfermidade ou deficiência mental, ou qualquer tipo de deficiência mental hoje, né, é refutada pela Lei 13.146 de 2015. Ou seja, a pessoa é capaz.
ele só não será capaz se houver uma ação de interdição, né? Aí o curador responsável pelo deficiente mental entra com a ação de interdição, interditando, dizendo que ele não tem plena capacidade civil, requerendo a curatela, uma espécie de guarda, né? Uma espécie de proteção. Não é tutela nem é guarda, é curatela. Para o deficiente mental, eu exijo a curatela. Aí eu sou responsável pelo curatelado deficiente mental. Não havendo isso, o negócio jurídico ele é válido. Não havendo a interdição, o negócio jurídico é válido. Então, o segundo requisito para a existência do negócio jurídico é a validade. Quando ele será válido? Quando a pessoa é capaz. Ponto final. Então, a capacidade da pessoa, né, que se dá, né, que validará a capacidade dos fatos, a capacidade dos atos. Eu, pela minha vontade, contrato livremente, ainda que com um problema mental, eu tenho essa capacidade de contratar. Serei seu guia turístico, mesmo tendo uma deficiência mental. E eu aceito, e não tem nenhum problema. E se exerce o labor, né, com méritos, né, acrescentando o plus da experiência, da novidade, né, já que não é regra, né, é excepcionalidade, fica tudo tranquilo, não tem problema. Então, o contrato é válido agora, o negócio jurídico é válido. Então, primeiro, pela existência. Segundo, pela validade, por conta da capacidade das partes que realizam o ato. Tranquilo, né? E terceiro e último, vamos ver se o negócio é eficaz? Prestou o serviço, trabalhou, fiz a contraprestação, pagando, né? E aí produz os efeitos jurídicos necessários. Fato jurídico, né, decorrente de lei, ex lege, né, de acordo com a vontade das partes envolvidas, contratantes. Então eu tenho aí o final, que é a eficácia do negócio jurídico, produzindo efeitos na sociedade. O contrato foi realizado, ainda que por um deficiente mental, foi realizado com a remuneração, produziu seus efeitos. Então eu tenho existência, validade e eficácia, os três requisitos para a existência do negócio jurídico. E finalizando essa questão do negócio jurídico para a nossa aulinha de hoje, de sexta-feira, não é? Tranquilo, fácil demais, né? E é isso, pessoal.